para todo sempre e de eternidade em eternidade. Amém. Queridos irmãos, se nós visitarmos a revelação divina no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, vamos recordar que Deus falou com o rei Nabucodonosor em sonho. O rei esquece o que havia sonhado, entra em pânico, e então ele recorre aos sábios do reino para que eles pudessem não só dar a interpretação, mas também precisavam saber qual era o sonho. Isso causou uma grande revolução entre os sábios, porque nenhum deles conseguia trazer ao rei qual era o sonho e muito menos a interpretação. O rei então decretou matar os sábios, os adivinhos, se isso não acontecesse. Mas lá estava um homem chamado Daniel, servo do Deus Altíssimo, e que ao ver o desespero do rei, o desespero de todos que estavam ali à sua volta, pede um minuto, consulta os seus amigos, e quando ele volta, ele traz o sonho e a interpretação do sonho. Não é isso que nós vamos tratar, apenas para nós entendermos. O rei, na verdade, ele tinha visto uma estátua com divisões bem definidas: cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Mas aconteceu um incidente: uma pedra é atirada sem mão, fere os pés da estátua e ela se desfaz. O conteúdo deste sonho é tão importante, além de ser um sonho profético, que Deus revela esta mesma visão ao profeta Daniel. Só que o profeta Daniel vê uma outra linguagem. A Bíblia diz que ele vê um leão, um urso, um leopardo, um animal que ele não conseguiu discernir, ele só classifica de terrivelmente espantoso, mas ao final ele vê o Filho do Homem exercendo o juízo e estabelecendo o seu reino sobre a terra. No capítulo 2, Deus revela ao rei Nabucodonosor o lado político dos últimos impérios mundiais: Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. Mas também ele mostra a fragilidade destes reinos e como eles seriam destruídos. E eu preciso parar aqui para dizer que hoje também não é diferente. Não existe reino que subsista o poder de Deus, porque ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E nesta noite está falando ao nosso coração. Pastor Luiz Carlos, quando ele nos antecedeu, ele falou aqui sobre o poder do nosso Deus. Ofereça ao Senhor o que tem de melhor, porque Ele é poderoso para as nações. Aleluia. No capítulo 7
E Daniel vê, diferente da estátua, que é uma pedra tirada aos seus pés, ele vê quando um tribunal é formado. E Daniel se assusta quando vê aquele tribunal e disse: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chama de fogo, e as rodas dele ao seu redor era fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Esta foi a visão que o profeta Daniel viu. Enquanto no capítulo 2, uma pedra sem mão fere a estátua, no capítulo 7, um ancião de dias se assenta para julgar. E quem conhece Bíblia sabe que nós estamos falando do Filho de Deus, o ancião de dias, aquele mesmo que João viu na revelação do Apocalipse, com as mesmas características. Aleluia! E Daniel está antevendo aquilo que irá acontecer. Daniel, ao contemplar aquele tribunal, pede a um dos que estavam ali a interpretação daquela cena terrível, mas ao mesmo tempo gloriosa. E vem a explicação ou a interpretação. Os grandes reinos se levantarão, não subsistirão, e os reinos do mundo serão de nosso Senhor, e Ele reinará para todos sempre. Aleluia. Amém. Aleluia. O versículo que nós lemos: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre, e de eternidade em eternidade. Vem imediatamente a pergunta: quem são os santos do Altíssimo a que se refere a profecia de Daniel? São os judeus escolhidos por exclusiva vontade de Deus, mas também é a igreja comprada e remida pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo está falando o sermão profético no capítulo 21 do livro do Evangelho de Lucas, ele diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que irão de acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem. Temos duas palavras para nossa meditação nesta noite: dignos e de pé. O versículo diz: palavras proferidas pelo Senhor Jesus, orando para que sejais havidos por dignos. E depois o Senhor Jesus diz: estar de pé diante do Filho do Homem. Este relato bíblico trata da terceira fase da igreja do Deus vivo, desta igreja que está reunida aqui, que nós fazemos parte. A primeira fase da igreja
Mateus, Marcos e Lucas fizeram uma abordagem específica deste texto para dizer para aquelas pessoas que ainda não creem que Jesus está voltando, que Ele está voltando e não demora a chegar. Glória a Deus. As palavras ditas pelo evangelista Lucas foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo quando Ele deixa o templo pela última vez. Pode ser que seja a nossa última hoje. Se for, eu vou. Tem mais alguém? Aleluia! Oh glória! Jesus deixa o templo pela última vez. E Ele está proferindo o encerramento do sermão profético. Algumas pessoas que estavam à volta de Jesus não estavam interessadas, e num desvio de atenção, eles resolvem mostrar para Jesus a estrutura do templo, a beleza do templo, os mármores, o ouro, e Jesus aproveita aquele comentário e verbaliza duas profecias em uma só palavra. Ele fala da destruição de Jerusalém e ao mesmo tempo ele fala da sua vinda e do fim do mundo. Talvez falar da volta de Jesus possa nos causar aquele impacto que a gente fica meio que anestesiado, mas a realidade é essa: Jesus está voltando. Se não fosse por isso, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui. Independente de que as pessoas queiram ou não, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Tal como foi naquele dia, alguém tenta desviar a nossa atenção desta realidade. Queriam desviar a atenção de Jesus, mas a igreja comprada pelo sangue de Cristo, que tem saudade do céu, ela não cede a nenhum desvio de atenção, porque nós estamos olhando para Cristo, olhando para cima. O nosso alvo é o céu, e daqui a pouco estaremos lá. Se essa mensagem te alegra, glorifica o nome do Senhor. Mas se não te alegra, pega o lenço e chora. Jesus está voltando. Deus poderoso. Nessa versatilidade plausível e discursada, intencionalmente, Jesus fala de uma forma tão intrincada que é difícil saber em que momento e a qual dos eventos ele se refere. Jesus tem em mente dois eventos distintos, separados por um intervalo singular. O primeiro evento, Jesus diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o intervalo entre um evento e o outro é aquele dia, quando ele diz: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. A primeira parte, o primeiro evento, a história diz que cumpriu-se literalmente mais ou menos 40 anos
verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Cumpriu-se a palavra do Senhor Jesus. Por isso que eu continuo crendo nele. Por isso que eu continuo pregando a palavra. Por isso que eu creio nas promessas. Por isso que eu sei que ele é verdadeiro. Ele fala e ele cumpre a sua palavra. Acompanhando o olhar de Jesus, chegamos no segundo evento, quando ele diz: aquele dia, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aquele dia é o nosso dia. Aquele dia é o dia de hoje. Para quem está esperando Jesus hoje. Aleluia. Para quem está esperando Jesus em 2030, talvez não seja. Para quem está esperando Jesus depois que realizar uma porção de coisa, talvez não seja. Mas para quem está esperando Jesus hoje, é aquele dia. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Quem é fiel sabe o que é isso. Quem é fiel a Deus sabe o que é esta palavra, como ela funciona na sua vida. Nós somos odiados, não pelos nossos amigos, mas pelo sistema mundano, porque nós somos fiéis a Deus. Somos perseguidos não pelos homens, mas pelo sistema diabólico que quer acabar com a nossa fé. Mas o Senhor Jesus Cristo prometeu, e se Ele prometeu, Ele nos dá condição de permanecermos de pé, aleluia, em meio à tribulação, em meio à luta, em meio às provações. A igreja permanece fiel. E permanece de pé. Não tem luta que derruba a igreja, não tem prova que acaba com os crentes, não tem perseguição que acaba com a igreja. Quanto mais persegue, mais ela cresce. Quanto mais prova, mais ela fortalece. Quanto mais tentam destruir a igreja, mais firme a igreja está. Você, igreja, glorifica. Você, igreja, glorifica. Quando você descobre que está sendo perseguido, é pela sua fidelidade. Quando você descobre que a luta é grande, é porque você é fiel. Quando você vê tropeços no teu caminho, é porque você está caminhando para o céu. E nós vamos chegar lá. Aleluia. Mas no capítulo 21, nós temos 5 vezes. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo diz: darei sabedoria. Não tem um crente que não tenha sabedoria. Aliás, Jesus disse: bem, graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Não tem um crente que não seja sábio, porque ele tem o Espírito de Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo diz: nem um fio de cabelo da vossa cabeça perecerá. Oh glória! Ninguém vai me destruir. Aleluia! Não vai conseguir.
estou aqui glorificando o nome do Senhor. Eu preciso, com permissão, pastor Luiz, voltar a falar das suas palavras aqui. Coisa boa é adorar ao Senhor, e só adora ao Senhor aquele que tem a alma guardada pelo Senhor. Foi isso que o salmista disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Quarta promessa: a proximidade da redenção. Não conheço um servo de Deus que não se sente próximo do céu. O céu é logo ali. Significa que está perto. Aleluia. O céu é logo ali. Oh glória! E finalmente, para tudo isso ter um peso espiritual na minha vida, Jesus concluiu: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Eu creio nessa palavra. Eu creio no poder dessa palavra. Dignos de pé, aguardando a promessa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros de Jesus. Ou seja, eu não tenho direito, mas a graça de Deus me deu direito. Eu não tenho merecimento, mas a graça de Deus me faz merecedor. Então, se é desta forma, nós estamos ansiosos, aguardando este dia. Está chegando, estamos desejando a tempo, a trombeta soará, os céus se abrirão, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Dignos e de pé. Vamos concluir. Como fazer para receber o reino de Deus para sempre? Apenas duas ações: reconhecer o senhorio do Senhor Jesus e recebê-lo como Salvador, e servi-lo fielmente. A Bíblia diz que Zaqueu percebeu que não tinha essa dignidade e correu ao encontro do Senhor. Quando ele corre ao encontro do Senhor, a Bíblia diz que ele foi chamado pelo nome, recebeu Jesus em sua casa e foi salvo por ele. Natanael não tinha essa dignidade, estava desanimado embaixo de uma figueira. Jesus viu a sinceridade do seu coração. Seus olhos não só recebeu a salvação, como seus olhos foram abertos, e ele passou a ver a glória de Deus. Dignos de pé, aguardando a promessa. Eu não tinha direito, mas o Senhor me deu esse direito. Aleluia. Eu estava perdido, mas Ele me achou. A palavra do Senhor é fiel. Jesus está voltando. Daqui a pouco, esta igreja não estará mais aqui. Daqui a pouco, não vai precisar mais de pastor, presbítero, diácono, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Promessa do Senhor. Aleluia.
nós não temos, mas que o Senhor tem dado para nós, para que nós possamos, daqui a pouquinho, estar para sempre com o Senhor. Palavras do Senhor Jesus, se cumpriu a primeira e se cumprirá a segunda também. Jerusalém foi destruída porque o Senhor falou que ia ser cumprimento da sua palavra, e a igreja será arrebatada em cumprimento da sua palavra. Amém. Aleluia. Quantos estão esperando a volta do Senhor? Eita glória! Aleluia, aleluia, aleluia. O céu é logo aqui. O céu está muito mais perto do que nós esperamos. Existe, eu costumo dizer, os que chegarem no céu, todos que chegarem no céu, terão pelo menos 3 surpresas. 3 surpresas. Primeira surpresa: como foi que eu cheguei aqui? Aleluia. Pastor, eu estou aqui esperando, eu estou confiando, o Senhor pegou para te confiar, e eu vou chegar lá e ainda vou ter essa surpresa mais. Sabe por quê? Porque quem está indo para o céu, foi agora há pouco, ó, o seu alvo é Cristo. Você olha para lá, está olhando para cima, está olhando para o céu. Luta desse lado, você não consegue ver. Luta desse lado, você não consegue ver. Mas você sofre, né? O céu avança nessa luta. Eu fui trombado. Aí você permanece olhando para o céu. Foi trombado do outro lado, permanece. Daqui a pouco você está no céu. Quando você chegar lá no céu, você vai dizer: como é que eu cheguei aqui levando tantas trombadas? Mas aquele que te chamou, aquele que nos chamou, ele nos sustenta. Aleluia, aleluia. A segunda surpresa: aquele irmão, eu tinha certeza que ia. É por isso que o pastor falou agora há pouco: o culto individual, o que nós apresentamos para Deus é individual. Eu não posso perder essa linha de jeito nenhum. O Espírito Santo está tratando conosco aqui nessa noite. Aleluia! É individual. E eu não tenho nem que olhar para o irmão, mas vou ter uma surpresa. Aquele irmão que eu tinha certeza que ele vinha. Ele já tinha, eu acho que ele já tinha até comprado a passagem desse lado. Não estou vendo aqui. Ele não veio. Essa é para chorar. E a terceira surpresa: sabe aquele irmão que acha que não vai, faz nada, senta ali, fica quietinho, entra antes, sai antes da oportunidade? Pode ser aquele também que está sempre pronto para fazer tudo que é exigido dele. Esse irmão acho que não vai não. Pois é, cheguei lá e ele está aprovado no meu lugar. Se prepara. Jesus está voltando. Se prepara. Jesus está voltando. Ofereça o seu culto para Deus. Esqueça quem está do lado. Esqueça quem está do lado. Continue olhando para o céu. Aleluia. Pode ficar.
aqui. Enquanto esse dia não acontece, nós permaneceremos aqui nos reunindo, ouvindo a palavra do Senhor, louvando, orando a Ele, dizendo: ajuda-me a Deus, porque naquele grande dia eu quero ver o sol da trombeta. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração pelo jovem Ivone. Ela passou veio, foi para casa e aí parece que foi no hospital disso. E então nós vamos fazer esse uma oração, chorando sobre esta oração pela jovem Ivone, tá bom? Vamos orar. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. De forma do nosso pastor, fazer essa oração intercessória na vida da jovem, passou mal, para que Deus estenda essa função dela dentro do hospital e ela possa voltar sarada, restaurada, em paz. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Estamos orando, Senhor, de maneira, Senhor, específica, Senhor, sobre a vida, Senhor, da jovem Ivone, meu Deus, que foi socorrida, meu Deus, ali para o hospital. Mas tu és o socorro, Senhor, da igreja, tu és o socorro da tua vida, Senhor. Te pedimos, Senhor, saúde, meu Deus, te pedimos, meu Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder, as tuas mãos de misericórdia e de bondade, Senhor. Ouça a voz, Senhor, de cada crente, ouça a voz da igreja, Senhor, e mande socorro, e mande saúde, meu Deus, que a tua serva volte em paz, Senhor, e em segurança e sarada, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém, irmãos. Assim que der esse portal, vocês podem continuar cantando, tá bom? É muito bom. Pediremos que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós.